Pega pra gente aí. Bonito. Senão, vamos lá. Quem Pois é Bertoldo? Quem é Roberto Bertoldo? Como é que é a história? Se perguntando por que essa denúncia? A denúncia é tão grave, ela tem vínculo com o Bertoldo? Pois é, né? O cara tão bom. Tem vínculo com o Bertoldo, pois bem. Como é que é a vida do Bertoldo? O Bertoldo, o nome Roberto Bertoldo, ele já circula, né, em torno do poder há pelo menos 20 anos, tá? E é também agora investigado pela Procuradoria-Geral da República no caso dos desvios da saúde no Rio. Esse foi o último caso de que ele está sendo investigado. Lembra da saúde da Iabas? Ele foi um dos que assinou lá o contrato com a Iabas. Roberto Bertoldo, conhecido lobista e advogado de Brasília, egresso de Curitiba, assina contratos de prestações de serviços do Instituto Atenção Básica à Saúde, IABAS. Bertoldo foi preso em 2006. Olha só, Alan, isso aqui. Acusado, né, de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e compra de sentença. Só a nata, né? Só coisa boa. Bertoldo ficou conhecido por mandar grampear Moro em 2004. Deixou o Paraná e se estabeleceu em Brasília há alguns anos. Ele foi denunciado por compra de sentenças, atuou como advogado do mensaleiro José Borba e foi conselheiro de Itaipu no primeiro governo do PT. Ele possui um luxuoso escritório na Península dos Ministros, onde estão concentradas as residências oficiais da Câmara e do Senado, de ministros de tribunais e outras autoridades. Os delitos cometidos por Bertoldo, segundo apontou à época a ação do Ministério Público, envolvem ministros e ex-ministros do Superior Tribunal de Justiça. Uma ação que ocorreu em meados de 2004, 2005 e 2006, resultado de uma força-tarefa do Ministério Público com a Polícia Federal para investigar evasão de divisas e lavagem de dinheiro, expõe o intestino de um grande esquema de corrupção na Justiça e de quebra muitas histórias paralelas de mensalão, falcatruas no governo, tortura física e sexo. Eita. Por conta de desentendimento sobre dinheiro, Bertoldo chegou a espancar e torturar seu ex-sócio, Sérgio Costa Filho, que deu o troco fazendo a denúncia. De acordo com a denúncia de Sérgio ao Ministério Público, Bertoldo pediu ao empresário e político paranaense Antônio Celso Garcia R$600 mil, dinheiro que seria usado para que o então ministro Vicente Leal concedesse liminar no pedido de habeas corpus. De fato, no dia 2 de agosto, a liminar saiu por decisão do ministro Vicente Leal e, com ela, Tony Garcia pôde concorrer às eleições. No dia 8 de agosto, Tony Garcia emitiu um cheque de sua empresa, a Maggiore Comércio de Combustíveis, LTDA, que foi depositado na conta da empresa de Bertoldo e antecipa consultoria. Bertoldo foi assessor e é advogado do ex-deputado José Borba, PMDB, do Paraná, que renunciou ao mandato para fugir do processo de cassação, acusado de receber dinheiro do mensalão. Bertoldo também advogava para o líder do PP, José Janene, que responde a processo no Conselho de Ética da Câmara por, segundo denúncia do deputado cassado Roberto Jefferson, ser um dos criadores do esquema do Valério Duto. Todas essas informações, né, estão na Isto É e também no site do Senado. Só me pergunto o que é que Alcolumbre estava fazendo na casa dele. Pois é, a testemunha falou que Alcolumbre E outros parlamentares, mais marcantes. principalmente a alta cúpula dos democratas. E lembrando que o Alcolumbre também estava, segundo a minha fonte, na QL4, na casa do Miguel Migalhas, com o Barroso. Agora vamos juntar os pontinhos. A minha fonte tinha dito que foi diferente dessa daí. A minha fonte tinha dito que na QL4 reuniu-se Barroso, Davi Alcolumbre, Maia, um ministro do TCU, um ministro do STJ. E o assunto, né, que é difícil de saber, foi tratado entre 10h30 da noite e 3h45 da manhã. Eu falei muitas vezes 2h45, depois eu fui ver as minhas anotações, 3h45 da manhã. E antes dessa reunião, no dia 18, na casa do Miguel Migalhas, né,
Antes dessa reunião, houve uma outra conversa entre Alexandre de Moraes e Barroso sobre a cassação da chapa. E o Alexandre teria dito: procura a Joyce. Procura a Joyce. E o Barroso disse: Joyce não é de confiança. Depois, Alexandre de Moraes fala: procura o Maia. Aí ele disse: eu não vou. Aí o Alexandre fala: então eu vou pessoalmente. Aí, logo depois que eu fiz essas denúncias, Sabe o que é assustador? logo depois que eu fiz essas denúncias, começaram aí as buscas e apreensões, etc. Sabe o que é assustador? É quando Barroso diz que Joyce não é de confiança. Pronto, já imaginou o que é isso? Joyce não é de confiança, meu Deus do céu. Tá tudo entrelaçado, eu acredito. Talvez, vamos fazer pergunta, né? Será que tá tudo entrelaçado? Provavelmente, né? E tem mais coisa pra sair daí, né? Tem. Da testemunha. Exato. E aí, vamos lá. Aí você tem a testemunha falando que a Joyce ficava muito à vontade na casa do Bertoldo. A PF foi na casa do Bertoldo, a PF foi na casa do jornalista que anunciou um dia antes que iria fazer uma grande denúncia sobre Joyce Hasselmann. Pra quê? Né? Assim, não é nem que dá para desconfiar. Assim, essa é a inteligência do Partido Comunista Chinês e da galerinha toda. Ah, o que você insiste em Partido Comunista Chinês? Ué, o Bertoldo não está envolvido aí nos contratos? Sim, e muitos. Né? Com Iabas, lá no Rio de Janeiro, etc. Vejam que tem horas que é compreensível ver como que o Bolsonaro ele tá comendo um mingau pelas beiradas. Né? É óbvio que a gente cobra ali na internet, tem que cobrar mesmo. Né? Mas você percebe que ele tá comendo mingau pelas beiradas. Alguém vai se fuder muito. Eu tenho alguns palpites, eu não vou dar ainda. Mas eu tenho uns 3 palpites aqui, meu amigo. Vão se fuder verde e amarelo. Pode ter certeza. Assim, a Joyce Hasselmann... Suinamente. Joyce Hasselmann, né? Ela chegou a dizer o quê na CPMI que não conhecia? Como é que é isso na história da CPMI? Então, ela dá uma desconversada, ela não se sente à vontade em afirmar com todas as palavras que ela mantinha relação com o Bertoldo. Foi na casa do irmão. Né? Tipo assim, Era o irmão, no porque chapa. o Felipe Barros falou o seguinte: você me disse que a gente ia na casa do seu irmão. Então eu pensei, né, que ia jantar na casa do irmão dela. Cheguei lá, era a casa do Roberto Bertoldo. Aí, o que foi a resposta que ela deu? Ah, não, eu disse que eu ia na casa de um irmão meu. De um irmão. De um irmão meu, né? Sentido de figurativo, né? E a inteligência é limitada, a burrice é ilimitada. Pronto, a resposta. Foi Qual a sua verdade. relação com o Roberto Bertoldo? A burrice é ilimitada. É, Ela falou isso? falou. Deus limitou a inteligência, mas a burrice é ilimitada. Cabeça de porco. Né? Porque ela falou, como você, né? Ela quer dizer o seguinte: falei no sentido figurativo, mas se foi sentido figurativo, eu não chamo de irmão qualquer pessoa. Exatamente. Não, e a testemunha? A testemunha falou o quê? A gente ouviu o áudio. Que ela tinha grande Você que intimidade. entrevistou, né? Foi eu que entrevistei. Que tinha grande intimidade com o Roberto Bertoldo. Entrava, ia ser. Ela tinha, tirava o sapato, cara, botava os ela pés no tinha sofá. o controle do portão, segundo que a testemunha falou. Que ela chegava de carro, ela abria o portão e entrava. Abriu o portão automático, né? E entrava ali a garagem, parece que é rebaixada, segundo o que a testemunha falou. E ficava lá, deitada no sofá, com as pernas pro alto, que ela fazia Isso aqui em Brasília. em Brasília. A mansão que o Roberto Bertoldo tem em Brasília.